Oi, pessoal. Eu estou lendo aqui no Globo.com que o rombo nas contas públicas em 2015 atingiu 613 bilhões, sendo que 111 bilhões foi o famoso déficit primário, quer dizer, a diferença entre receitas e despesas. As despesas ficaram maiores que as receitas em 111 bilhões. Agora, o pagamento de juros da dívida pública totalizou a diferença entre 613 bilhões e 111 bilhões. Ou seja, 80% do déficit público são juros da dívida pública, não é? Só 20% é o famoso déficit primário, que está sendo objeto aí das ações mais pesadas do governo, congelando o orçamento para produzir recursos, para zerar o déficit primário, mexendo na Previdência, fazendo uma série de manobras aí para distrair a opinião pública do problema verdadeiro. O problema verdadeiro é dívida pública, impagável. O recurso que o governo dispõe para pagar os juros não é suficiente para amortizar essa dívida. E às vezes não é suficiente até para pagar o próprio juro. Então o governo tem que capitalizar esses juros e a dívida não para de crescer. É uma bola de neve, sem solução. E misteriosamente o governo desvia a atenção do público para os 20% do déficit e oculta que o grande problema é a dívida pública, que é o ganha-pão do cartório bancário financeiro desse país. O cartório bancário financeiro do Brasil tem uma aparência de modernidade, porque eles usam a internet para cortar custo, para empurrar o serviço para cima do cliente, o cliente que tem que trabalhar, que tem que ir no caixa eletrônico, que tem que fazer tudo, né? E isso dá uma aparência de modernidade, mas o nosso sistema financeiro, o nosso cartório financeiro, melhor dizendo, o cartório é um conluio entre o setor privado, os bancos, os bancões privados e as autoridades financeiras do governo, inclusive o Banco Central, né? Então, o nosso sistema financeiro é arcaico, é arriscado, embora com aparência de solidez, de firmeza, né? Mas é um sistema que ainda está na herança do tempo de inflação alta, não é? Ele vive da dívida pública, dos juros da dívida pública e outros expedientes típicos dos tempos de inflação alta. Correr risco, analisar a proposta de investimento das empresas, procurar fazer investimentos, né, maximizar o uso do dinheiro que lhe cai nas mãos. Isso aí dá muito trabalho, isso aí é muito custo, e eu quero a moleza que eu vivo hoje, que é viver da dívida pública. Tanto assim que nos bancos não tem crise no Brasil. Todo mundo quebrando, a economia parando e os bancões com seus lucros crescendo, né? Qual a explicação disso? É o regime favorável em que eles vivem, que eles ganham muito dinheiro em tempos de vaca gorda e também, e principalmente em tempos de vacas magras, né? Porque é um regime que vive para si próprio, alheio às necessidades reais da economia brasileira, das empresas, dos indivíduos, uma vida mansa, né? E que astutamente manejando a imprensa, porque os bancos também são donos dos meios de comunicação, eles vão iludindo a população de que é preciso apertar o cinto, é preciso cortar o orçamento, ter equilíbrio fiscal, uma série de receitas aí para manter as aparências, né, em cima, manter o foco, melhor dizendo, em cima daqueles 20% do déficit público, né, escondendo convenientemente que o nosso maior problema, e que não está sendo atacado e, portanto, não está sendo resolvido, é a questão da dívida pública impagável, crescente, juros exorbitantes,
taxas de juros exorbitantes. Nunca vai cair essa taxa de juros para níveis civilizados aqui no Brasil, porque os bancos vivem disso. Eles vivem da rolagem da dívida pública, né, de empréstimos subsidiados, enfim, eles são carne e unha com o governo, com os financeiros federais, né? Então é uma vida muito tranquila, e quem paga essa conta somos nós, aqueles que trabalham, que geram riqueza, as empresas que aí vivem no sobressalto, porque não tem capital de giro, não tem financiamento, não pode fazer investimento, não pode crescer, os encargos trabalhistas são monstruosos em cima das empresas, então elas não contratam, não geram emprego, né? E tudo isso é muito conveniente para o cartório bancário, que enquanto isso fica dando risada, né? E simplesmente mamando na situação. Até quando que nós vamos deixar isso aí oculto? Uma coisa tão óbvia. Nós temos que pegar essa dívida pública, fazer uma auditoria em cima dela para ver qual a real condição em que ela está se operando, porque deve ter fraude também, tem muita corrupção nessa questão do relacionamento governo-banco em termos de dívida pública. E nós temos que fazer uma manobra técnica para esticar o prazo dessa dívida, transformar a natureza dos títulos públicos, como é nos Estados Unidos, por exemplo, que o título público é emitido pelo valor de face e é comprado pelos investidores com desconto, né? O tamanho do ágio é que define os juros, né? Quanto de juro está embutido no título, mas o valor nominal a ser resgatado é o mesmo, é sempre o mesmo, né? Então dá para administrar a dívida pública, né? Ela tem que ser administrada. Não há necessidade de pagar, de quitar a dívida pública. Nenhum governo quita a dívida pública. Tem governo que tem mais de 100% do PIB em dívida pública e não quebra. As taxas de juros são razoáveis, as taxas de juros são civilizadas, embora o governo esteja devendo. A falar, não, mas é que os governos são mais seguros. A Itália, Portugal, Estados Unidos têm situações diferentes do Brasil, são menos arriscados, por isso que as taxas de juros são menores. Tudo bem, isso tem uma certa procedência, mas não é só isso que explica, não, né? O que explica é a administração da dívida pública, né, que é feita pelo governo do ponto de vista do interesse público e não do interesse dos bancos. Os bancos se relacionam com a dívida pública a nível de mercado. Isso não acontece aqui. Aqui os bancos se relacionam com a dívida pública a nível de governo, né? Do seu próprio interesse. Um casamento espúrio entre o interesse dos bancos e as autoridades financeiras federais, né? Então isso que precisa ser rompido, analisado e reverter isso, acabar com esse problema para que os recursos possam realmente fluir para a economia, financiar investimentos, financiar empréstimos para as empresas, para as pessoas, girar a economia, fazer com que o Brasil cresça 4%, 5% ao ano, porque o nosso problema não está, como dizem aí os teóricos da conveniência do sistema do cartório financeiro, que o problema nosso é o problema fiscal, é um problema de desperdício de recursos pelo governo, tudo isso existe, mas esse não é o problema principal. O problema principal é a sacrossanta dívida pública, inexplicável, incontrolável, e que só interessa a um setor a situação atual da dívida pública, que é o cartório bancário e seus coniventes nos governos federal, estadual e até municipal. Então, meus amigos, a gente precisa despertar essa questão, começar também a chamar atenção para ela, porque não adianta, vai congelar o orçamento, vai esticar o prazo da aposentadoria, vai fazer uma série de manobras para distrair a opinião pública que não vão funcionar. O nosso problema real é o empossamento de recursos na administração do cartório bancário em cima da dívida pública, né? O capital crunch. Isso aqui precisa ser atacado e resolvido, né? Mas a mídia não fala, porque a mídia é controlada pelo banco, pelo sistema do cartório financeiro. Os economistas, né, os especialistas também, são todos com medo de soltar uma análise mais ousada, porque cai na desgraça que os bancos manipulam para que aquilo seja desmoralizado
na mídia, né? Então a gente vai empurrando isso com a barriga, fingindo que não existe. Enquanto isso, os bancões, os banqueiros, aqueles que vivem de renda, vão dando risada, vão para o exterior passear, né? Chega aqui e fala, não, mas é uma crise, mas para eles não existe crise, né? Porque nós estamos pagando a conta desse povo, tá certo? É isso que eu gostaria de chamar a atenção e vamos começar um debate sobre isso, mas sério, sério, sem preconceito, mas também sem enganação, tá bem? Um abraço a todos.